Oi pessoal, como vai? Bem, estou de volta após algumas semaninhas aí e estou dando continuidade à gravação dos livros para 2013, aqueles 12 livros que eu escolhi no ano passado, e eu já entrei no segundo livro. O primeiro dele foi A Culpa das Estrelas, né, do John Green, e agora eu estou entrando no segundo livro, O Condenado, de Bernard Cornwell. Quero adiantar também que o próximo livro a ser lido, o terceiro livro dessa tag dos 12 livros para 2013, é esse aqui, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que terá resenha após o término desse livro. Bom, o que eu posso falar a respeito do Condenado? Eu não conhecia Bernard Cornwell e honestamente eu gostei muito da forma como ele escreve. É uma literatura fácil, uma leitura fácil, né? Literatura histórica, e ele tem todos os elementos para deixar o leitor sempre querendo saber mais da história. Eu achei um ponto positivo, né? Durante a leitura você lê e você não quer largar o livro. Tem suspense, tem drama, tem comédia. Esse livro aqui ele tem umas tiradas muito engraçadas, né, de alguns personagens. E, enfim, é um livro gostoso de ler, tá? E ele é ambientado, a trama é ambientada na Londres do início do século XIX, né, em que um capitão, um ex-capitão do exército falido, né, cujo pai se suicidou, ele é chamado para um trabalho temporário em que ele tem que investigar um caso de um condenado que foi acusado de matar, de assassinar a condessa de Avebury e de ter estuprado ela também. E Sandman, o Ryder Sandman, que é o capitão, ele aceita o trabalho, mas a única função que ele tem neste caso é de provar que realmente o condenado ele é culpado. Ele já foi julgado, o condenado já foi julgado, né, pelo ministro do Interior, e o próprio ministro do Interior chamou o Ryder Sandman, o capitão, para ir atrás da culpabilidade do condenado, porque a rainha pediu uma revisão no caso desse condenado, né? Mas, segundo o ministro do Interior, ele disse: Sandman, vá, busque a confissão direta do condenado, vai na prisão onde ele está, ele daqui 7 dias vai ser condenado à forca, né? Ele está condenado, e daqui 7 dias ele vai ser enforcado, e só pegue a confissão dele. Conseguindo a confissão dele, acabou, assunto encerrado, caso encerrado, e o Sandman aceitou, né, investigar, no caso, falar com o condenado, que é um tal de Charles Corday, e enfim, ele vai até a prisão, conversa com o tal condenado, né, e obviamente o condenado diz que não foi ele. Então o que acontece? O Bernard Cornwell ele joga na história elementos de suspense, porque você tem um condenado e esse condenado você não sabe se ele realmente praticou o assassinato ou não. Só que conforme a história vai se desenrolando, você descobre que esse condenado ele é homossexual e que ele, portanto, não poderia ter estuprado a condessa. Então, a partir daí, o Sandman, que apesar de tá falido, ele é um cara orgulhoso, mas ele é um cara honesto. Ele é um cara que vai atrás da verdade, apesar do pedido do ministro do Interior de apenas buscar a confissão do condenado, ele vai atrás da verdade. Então, ele tem 7 dias para descobrir quem é o verdadeiro assassino. E aí, através disso, ele vai atrás do condenado, conversa com ele e começa a arrumar pistas, ir atrás de pistas, conversar com várias pessoas, com a Aya, a mulher que trabalhava para a condessa, ele tenta ir atrás dela,
ele vai atrás de um pessoal que é sócio de um clube, o Clube Serafins, que é um clube de playboyzinhos, tá? Do início do século XIX, e muito do que está escrito nesse livro, inclusive nomes de personagens, são reais. Os nomes não foram trocados, com exceção do nome do condenado e de alguns outros que aparecem no livro. E é muito interessante. O que o Bernard Cornwell faz com a história, ele pega os fatos históricos e transforma em romance, apesar de ter sido o primeiro romance que eu li dele, né, O Condenado, fala que ele faz isso com todos os livros. E é muito interessante porque você acaba aprendendo um pouco de história, né, e ao mesmo tempo lendo uma leitura bastante agradável, né? Que tem bastante ação, ele sabe juntar todos os elementos para criar uma boa história em cima de um fato histórico. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele não é um literato por excelência. Bernard Cornwell escreve para as massas, ele escreve para o povão, ele não escreve para críticos literários, não é essa a ideia dele. Ele é tipo um Sidney Sheldon, assim, ele cria histórias para o povão mesmo, tá? Mas de forma elegante, o cara sabe escrever, é muito legal. Então, você vai ficar até o final do livro tentando descobrir quem é o assassino e se realmente é o condenado que está lá, o Charles Corday matou a condessa. Se não matou, quem foi que matou, né? E daí eu confesso para vocês que eu não adivinhei quem é o assassino. É lógico que o Corday não é o cara que matou a condessa, né? Isso já fica explícito. Ele vai atrás realmente de provas do assassino para mostrar lá para o ministro do interior que o ministro estava equivocado na sentença e para tentar salvar um inocente da forca, né? É muito interessante, eu aconselho a leitura. Ele descreve o patíbulo, ele descreve o local onde há o enforcamento com muita precisão. Ele se vale de fatos históricos bem estudados para contar com detalhes como funciona o enforcamento, desde os momentos antes, onde os condenados ficam esperando o momento final, até depois, o que eles fazem depois, o que o carcereiro faz, como por exemplo a corda que ele usa para enforcar um condenado, e ele vende pedaços dessa corda para o povo, e é pão e circo, o povo adora. É uma multidão que se forma em cada enforcamento, né? Era a diversão do povo da época, né? Dos ingleses na época. Tinha forca, o pessoal dormia, chegava na noite anterior e dormia para pegar o melhor lugar para poder assistir. E o pessoal tomava cerveja, fazia daquilo assim uma festa. Enfim, se vocês querem ler uma literatura de conteúdo, né, escrita para o povão, e também saber de acontecimentos históricos marcantes, eu aconselho a leitura deste livro. Não só desse, mas a conhecer Bernard Cornwell. E, como eu já tenho quase todos os livros lançados pela Record do Bernard Cornwell aqui em casa, só falta completar, para completar a coleção de todos os livros lançados por ele, falta só o Forte e as Crônicas do Rei Arthur. Eu já tenho A Busca do Graal, são 3 livros, as Guerras Napoleônicas de Sharp. Eu tenho 7 livros dos 10 já lançados, faltam 3 para completar a coleção, e comprei recentemente o box das Crônicas Saxônicas, que são 6 livros lançados até agora, mas ainda não terminou a série. E falta o Azincourt, que eu também não tenho, mas eu tenho quase todos já, e eu gostei bastante. É uma leitura que foi legal, e aquele tipo, sabe, uma boa sessão da tarde? É mais ou menos isso que vocês vão ter ao ler Bernard Cornwell, e ainda saber um pouco mais da história da Inglaterra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e a nota que eu dou para esse livro aqui são 7 estrelinhas, tá? Então, como eu já falei, o próximo livro que eu vou resenhar,
que eu tô para ler é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, lançado pela Bertrand Brasil. E até a próxima, pessoal. Até mais.